Tô. Beleza, então a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook e aqui pelo Instagram. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde para quem está aqui também pelo gravado. Hoje eu descobri uma coisa, eu adoro fazer isso aqui, sabia? Eu adoro estar aqui com vocês, eu adoro fazer essas lives e pode ser que eu mantenha isso aí por mais de 20 episódios. Eu estou curtindo demais fazer isso, porque eu consigo compartilhar mais coisas, eu consigo ajudar mais pessoas aqui no nosso segmento agora. Muita gente vem me solicitar mentoria, estão me solicitando assessoria individual, estão mandando, enfim, dezenas de perguntas pelo direct. E o fato, assim, não dá para eu responder todo mundo, né? Muita gente, eu tenho que dar uma atenção para os meus alunos também, os mentorados também, e por aqui eu consigo fazer um volume maior, eu consigo ajudar mais pessoas ainda. Então, é um desafio que, para mim, não é desafio, na verdade, eu descobri isso hoje. Eu acho que é a questão só de organizar a rotina, né, do dia, porque para mim é um desafio de muito prazer, na verdade. Eu venho para cá com muito prazer, é um propósito verdadeiro que eu tenho, sabe, de compartilhar tudo isso. Eu tenho orgulho, sinto de verdade um orgulho muito grande pela oportunidade que eu tenho, né, de poder fazer isso aqui com vocês. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, nunca me viu, caiu aqui de paraquedas ou foi indicação de alguma pessoa e ainda não teve oportunidade de ver nenhum vídeo meu, não sabe quem eu sou. Então, eu sou um especialista em gestão, marketing, estratégias para escolas de dança, sou o CEO da Âmbar mais Ana Botafogo, uma escola de dança que a gente tem aqui, né, 2 unidades no estado do Rio, uma em Macaé, a gente tem outra lá em Niterói, e atualmente atualmente não, já há algum tempo, eu venho compartilhando tudo que eu fiz, tudo que eu faço, e que me proporcionou uma carteira de quase 1.500 alunos ativos, né, na média ao longo do ano. Porque quase 1.500, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né, porque realmente oscila um pouco, mas a média gira em torno de 1.500 alunos ativos. Mesmo em janeiro, fevereiro, a gente sabe que é um mês que a nossa sazonalidade, né, acontece exatamente nesses meses, mas mesmo assim a gente mantém uma carteira elevada, né, assim, com o número de alunos, através das estratégias que a gente usa, das ferramentas que a gente usa. Mesmo nos meses de janeiro e fevereiro, a gente tem lá algo em torno de 800 alunos, né, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ainda assim eu considero muito bom, quase 1.000 alunos no mês de janeiro e fevereiro. E o fato é que isso nos proporciona também uma retomada muito rápida, né, depois desse período de janeiro e fevereiro. Né? Já na semana, uma semana antes dessa quarentena, a gente já estava com quase os 1.500 alunos, já agora, no início do ano. E a nossa meta para 2020 é bater 2.000 alunos. E, a despeito da crise, a gente vai manter essa meta. E eu quero compartilhar com vocês tudo que eu estou fazendo, o que eu faço para bater essa meta, para te inspirar, para te ajudar também a fazer o mesmo, traçar a sua meta e, a despeito da crise, crescer com a sua escola, seja ela hoje com 30 alunos, com 10 alunos. Se você está começando agora do absoluto zero, está só esperando essa quarentena passar para abrir a sua escola, eu sei que pode ser o seu caso, eu tenho algumas pessoas aqui que eu estou mentorando, inclusive, nessa exata situação, né, que nem chegou a abrir a escola, vai abrir agora, estava em obra, estava lá fazendo as adequações e, enfim, vai ter que esperar agora essa retomada aí, mas tem coisas para você fazer, tem muito dever de casa e já dá para você matricular alunos, mesmo você que não tem a sua escola aberta ainda, que estava preparando a sua inauguração e que está agora nesse cenário de quarentena. Você também pode fazer muita coisa agora e já ter matrículas na sua escola. Então, eu te convido para participar comigo nessa temporada especial
que eu estou chamando de retomada vencedora. Bom, e hoje, no episódio de hoje, que é o 8º episódio já dessa série, por enquanto são 20, como eu falei, muito pode ser que eu estenda um pouco mais isso, mas o fato é que hoje eu vou falar sobre o que ninguém te conta sobre os seus alunos. O que ninguém te conta sobre os seus alunos. Sabe aquela coisa que é um pouco mais... que tem um pouco mais de experiência, para não dizer um pouco mais velho aí, na época que a gente escutava disco de vinil, muitas pessoas não sabem nem do que eu estou falando, né? Mas antigamente tinha lá o seu vinil e tinha o lado A e o lado B. Não sei se vocês lembram disso. E geralmente as melhores músicas, ou os hits, ou a parte que a gente mais ouvia era o lado A do disco, né? Do vinil. Geralmente o lado B poucas pessoas ouviam. Então é mais ou menos isso que eu vou falar aqui hoje, o lado B dos seus alunos, o lado B daqui enfim, aquilo que poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas se ligam nesse lado B. Era como os discos, já tem um pessoal aqui falando, né? Eu lembro, sim, imagina naquela época, né? Se a gente estivesse passando por um processo desse de quarentena, ia ser difícil, né? Hoje a gente tem muitos recursos, né? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo a gente lidar com esse cenário hoje, com todas as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Bom, então, o lado B, ou seja, aquilo que poucas pessoas têm acesso dos seus alunos, né? E eu vou começar assim, eu confesso que quando eu pensei nesse tema, eu fiquei imaginando assim, né? Quantas coisas seriam isso, né? Quantos assuntos eu teria para falar sobre esse lado B? E olha que eu comecei a escrever aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos para vocês hoje, porque tem tanta coisa que eu pensei, tanta coisa que eu, enfim, fui anotando, que eu fui lembrando, fui, né, puxando aqui na memória, né, enfim, avaliando o que seria interessante, que seria o lado B, ou seja, aquilo que ninguém te conta, aquilo que você talvez não saiba, mas que muito provavelmente também ninguém te conta sobre isso. Então, vamos lá, vamos tentar falar o máximo de itens que eu posso conseguir aqui nesses 50 minutos que a gente tem pela frente. É o seguinte, a primeira coisa, e não necessariamente está numa ordem aqui de importância, tá? De prioridade, mas uma coisa que ninguém te conta sobre o seu aluno é que é o seguinte, ele pode estar no lugar errado. O seu aluno que está na sua escola, pode ser que ele esteja no lugar errado. Pô, como assim, Juliano? Ele está no lugar certo, está na minha escola, está matriculado, né? Está aqui, é tudo que eu quero. Sim, eu sei disso, mas pode ser que para ele esse seja o lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Você atrai o tipo de cliente condizente com os produtos e a promessa que você faz no seu mercado, nos seus anúncios, né, nas suas propagandas ou na forma que você trata a sua escola. Por isso que é importante você ter um propósito, por isso que é importante você ter planejamento quando você vai fazer uma campanha, o que você vai falar, qual é a promessa que você faz. Então, é mais ou menos assim, pode ser que você esteja atraindo um aluno para o lugar errado, o perfil dele, enfim, o que ele busca não é exatamente o que você tem aí, não é exatamente aquilo que você se propõe a fazer. Ele está procurando outra coisa, só que a comunicação não ficou muito clara para ele, e ele entendeu que você é o lugar correto, é a pessoa correta, a sua escola é o lugar ideal para ele, mas pode ser que ele esteja no lugar errado. Pode ser que esse não seja um cliente para você. Pode ser que ele não esteja enquadrado naquela persona que a gente falou sobre isso ontem, enfim, no perfil de cliente que você deseja, e ele também, né, não entendeu, não foi claro, a sua comunicação não foi clara para ele, e ele entendeu uma coisa diferente daquilo que de fato você faz, o que de fato você entrega. Então pode ser que essa pessoa esteja no lugar errado. Ele não entendeu a sua promessa, não entendeu, né, a expectativa que foi gerada, é diferente da realidade que ele vai encontrar lá. E está tudo bem, está tudo bem. Eu acho que isso acontece eu quero te chamar a atenção para
para esse ponto. Seja muito claro assim com a sua oferta. Tenha, primeiro, clareza do seu propósito, né? O que você se propõe a fazer? Qual o propósito que você tem na sua escola? Propósito real, né? E como que você entrega isso? Como que você embala o seu produto? Como que você, né, faz todo o tratamento disso aí? Quais são os seus entregáveis? É importante que isso seja muito claro, muito transparente, porque aí você começa a atrair pessoas certas, o tipo de cliente certo. E aí sim, esse cliente vai estar no lugar certo. Então, uma coisa que ninguém te conta é que seu cliente pode estar no lugar errado. Faz sentido isso para você? Me dá um alô aqui, até para eu saber se a nossa conexão está boa. Você está me ouvindo bem? Deixa eu ver como que você está aqui comigo. Tá tudo beleza? Vamos ver. Legal. Vamos lá. Bom, outra coisa que ninguém te conta, ninguém geralmente, eu estou generalizando, tá, pessoal? Quando eu falo assim, ninguém te conta isso sobre seus alunos de uma forma geral, né? Não é o lado B, como eu falei, é pouco conhecido, pouca gente comenta sobre isso. Mas a segunda coisa que eu pensei é o seguinte: seu aluno sempre acha que ele tem a razão. Ele sempre acha que tem a razão. Sabe aquela coisa do cliente tem sempre a razão? E até aqui não tem nenhuma novidade para você, né? Você sempre ouviu falar nisso, que o cliente tem sempre razão, o meu aluno, seu aluno tem sempre a razão, até que nenhuma novidade. A novidade que ninguém te conta, e eu vou falar aqui para você, é que nem sempre ele tem razão. Sabe essa coisa do cliente tem sempre a razão? Isso é um pouco polêmico, mas enfim, eu trago para cá a minha experiência e da forma que eu, né, tenho no meu campo de batalha, como que eu ajo no campo de batalha. E esse é um conceito que, para mim, ele não é verdadeiro. Essa coisa do cliente tem sempre a razão. Não, para mim, nem sempre ele tem a razão. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas te contam, né? E é polêmico. Então, assim, não tenha medo de reconhecer isso e lidar com isso. Não tenha medo. Porque muitas vezes, o que acontece na prática? A gente não quer perder o cliente. Tá? A gente não quer, ninguém quer. Eu não quero perder meus clientes, eu não quero perder nenhum. E eu tenho certeza que você também não deseja isso. Né? Você, enfim, a gente sabe o trabalho que dá, né? O trabalho grande que é para você construir uma carteira de cliente. Então, a gente não quer perder esse cliente. Só que o fato é que ele sabe disso, né? O seu cliente sabe disso. E muitas vezes ele usa desse recurso para, enfim, fazer o que ele pensa ser o certo e que ele deseja, sabe? Muitas vezes sem razão. Muitas vezes a despeito de qualquer regra política, regimento que você tenha na sua escola. E muitas vezes você acaba atendendo a essas necessidades ou a forma que o seu cliente te aborda, sabe? Aquilo que ele vai pleiteando de você, você acaba atendendo tudo com medo de perder esse cliente. Porque a gente não quer perder o cliente. Só que cuidado com isso. Como eu falei, você nem sempre ele tem razão. Nem sempre ele tem razão. E aí você precisa ter cautela e discernimento para lidar com certas situações. Né? Geralmente, quando ele não tem razão de alguma coisa, quando eu falo, ele não tem razão, é porque não é raro acontecer de um cliente seu não saber da sua, enfim, alguma informação que ficou, que não ficou claro para ele, alguma informação que ele não viu, né? Ele não conhece, não é raro isso, né? Não é raro acontecer isso. Seu aluno não saber, por mais que esteja lá no seu contrato, sei lá onde, né? Das regras que você determina, mas por isso que eu coloco, você precisa ser claro com as suas regras, você precisa ter clareza, sabe? Deixar isso muito transparente, muito claro para o seu aluno. Quais são as regras do seu jogo? E não é colocar ali no contrato, assim, sair escrevendo tudo. Tem que ter coerência também. Não adianta você colocar lá regras absurdas desse jogo. Você tem que ter um trabalho, né? Fazer assim, um dever de casa, né? Tem que ter empatia nisso, tem que fazer sentido. As regras não podem ser qualquer uma, assim, colocar lá, né?
de qualquer jeito. Tem que fazer sentido, né? Ela tem que ser razoável. Então, dentro dessa clareza, quanto mais você detalhar as regras do jogo para o seu cliente, mais fácil vai ser você lidar com esse tipo de situação. E mais fácil é você lidar com isso. Então, como eu falei, não tenha medo de reconhecer isso, sabe? Não tenha medo de lidar com essa situação. Vai acontecer, às vezes o cliente não tem a razão mesmo, e aí você não pode ficar abrindo mão das suas regras, das suas políticas, né? Da sua forma enfim, de fazer a sua gestão. Eu já vi pessoas pagarem caro por isso, achar que tem que atender de qualquer jeito o cliente, sabe? O cliente tem sempre a razão e eu vou dar o jeito dele lá e tal. Cara, isso a médio e longo prazo pode te trazer consequências graves, porque você fica sem rédea da situação, você fica sem política, você fica sem controle, cada um faz o que quer, da forma que quer, e isso não é legal. Então, assim, é importante que você tenha aquela... É importante que você tenha clareza. É importante você lidar com isso e ter bastante discernimento, sabe? Quando vai lidar com alguma situação que o cliente tá naquela, assim, muitas vezes te desrespeitando a sua equipe, o seu colaborador, uma pessoa do seu time, da sua equipe, né? Se não aconteceu isso ainda com você, que bom. Espero que não aconteça nunca. Faça a manutenção, faça o dever de casa para isso não acontecer, mas muito provavelmente uma hora vai acontecer. A gente que tem empresa, enfim, lida com pessoas de diversos entendimentos e pode ser um dia mesmo que ele não esteja lá muito feliz, esteja lá mal-humorado e, enfim, esvazia o copo dele em cima de você, em cima de alguém da sua equipe e ele perde a razão. A gente precisa ter só um pouco de discernimento disso e cautela para lidar com esse tipo de situação. Não fica abrindo mão e dando sempre a razão para o cliente, não. Pode ser que às vezes ele não tenha razão. Bom, isso é um pouco polêmico, né? Não é um pouco polêmico isso, mas é assim, eu trato dessa forma. Com respeito, sempre, claro, com respeito, atendendo bem, do mesmo jeito. Não estou falando que você não tem que atender bem o seu cliente, que você não tem que ter a sua equipe preparada, pelo contrário, a sua equipe tem que ser muito bem preparada, inclusive para lidar com situações assim, para jamais perder o respeito, né, pelo seu cliente, pela pessoa que está ali, fazer o trabalho de empatia, entender o que ele está falando. Ok, te entendo, sim, entendo, mas com cautela, para quando passar aquele momento do cliente, aí sim, você coloca as regras na mesa, né? Vai apresentando, vai mostrando. Como eu falei, não é raro que isso aconteça quando a pessoa não tem a informação muito clara de como que aquilo funciona. Então, quanto mais clareza você tiver com isso, menos ou menor vai ser a chance de lidar com clientes sem razão. Mas o fato é que pode acontecer. Bom, outra coisa, essa aqui é interessante, principalmente para o nosso tipo de relacionamento, né, que a gente tem com nossos clientes. Uma coisa que ninguém te diz, né, ninguém fala sobre isso, mas o seu aluno, ele sempre acha que você pode dar um jeito para ele. Ele sempre acha que você pode dar um jeitinho, sabe? É até sexta-feira para confirmar se vai participar ou não do espetáculo. Aí ele chega segunda-feira, né? A fulana de tal, né? Você é uma pessoa super carinhosa, super compreensível. Quero ver se eu chego lá segunda e ela não vai deixar. Atrasou o pagamento, a mensalidade. Né, é compreensível. Foi só hoje, a gente atrasou porque né, ela não pôde ir na aula e não deu para pagar. Então, tá tudo bem, eu pago o valor normal na segunda-feira. Então, assim, qualquer que seja, o figurino que enfim, levou para casa, usou antes da hora, e aí, não, vamos levar lá que eles vão dar um jeitinho, vai consertar, duvido que não vai fazer isso para mim, né, ou para a filha. Então, assim, seu cliente, ele sempre acha que você pode dar um jeito. Sempre acha que vai ter um jeitinho. E aí que vem um problema também.
fica ligado nisso, ou ligada em situações assim. Eu sempre falo que o que vale para Chico, vale para Francisco. Então, se você deu um jeito para um, você tem que dar o jeito para todos eles. Não fica dando jeitinho com tratamentos feitos, sabe, customizado, aquela coisa que foi um tratamento ali porque é fulana de tal. Não, fulana de tal é diferente. Eu sei que existem clientes mais especiais para você, o sentimento, né? Pelo envolvimento mesmo que você tem. Às vezes um cliente mais antigo, que está há anos aí com você e tudo. Mas é importante você levar isso a sério, que vale para Chico, vale para Francisco, sabe? É diferente, eu sempre repito isso também, fazer concessões é diferente de tratar exceções. Você tratar uma exceção, e você tem que ter muita maturidade para saber diferenciar uma coisa da outra, sabe? Às vezes, eventualmente, você tem que se lidar com exceções. Não alguma política que você tem, alguma regra, mas teve uma exceção ali. É diferente de você ficar fazendo concessões para um, para outro. Um jeitinho que vai dar aqui, outro jeitinho que vai dar, né, acolá, e isso a médio e longo prazo também pode te trazer bastante problema. Pode te trazer. Até porque a gente está num ambiente que ele é muito familiar. Eu imagino que a sua escola tem um ambiente muito familiar. As pessoas se encontram, né? Seja sempre naquele mesmo horário, uma turma que está saindo que encontra com a outra. Se você tem mais de uma sala, então já são mais pessoas. E mesmo que não seja naquele dia, mas um outro dia, numa mostra, enfim, num espetáculo, num festival que vocês vão, e aí os pais vão junto. Então, assim, é um ambiente muito familiar. Então, pensa naqueles tratamentos que você fica fazendo individuais, o outro que não teve esse tratamento vai ficar sabendo e não vai gostar, ele vai se sentir excluído. Por isso que é bom também você ter, mais uma vez, a vantagem que você tem de ter regras do jogo muito claras, sabe? Ter contrato, ter regimento, como que vai funcionar, como é isso, como é aquilo, porque aí não tem jeitinho. Quando uma pessoa chega para você pedindo um jeitinho, se não for de fato uma exceção, como eu falei, foi algo que, cara, com discernimento foi uma exceção, né? Mas se não for, né, seria o caso de uma concessão, como que você vai lidar com a regra do jogo? Vai ser muito mais tranquilo para você e muito mais compreensível para o seu aluno, para o seu cliente, entender que você não vai poder dar um jeito para ele. Você vai falar assim, olha, fulaninha, eu tenho, nossa, um carinho imenso por você. Eu imagino como que, pô, pela a dificuldade que você teve, você não conseguiu, enfim, chegar no tempo, ou não conseguiu no prazo, ou não conseguiu trazer o fio, enfim, qualquer que seja o motivo, mas olha só, não seria justo eu não respeitar isso agora, porque se eu não respeitar isso agora, não seria justo com todos os outros clientes, com todos os outros alunos que tiveram também, cada um com a sua dificuldade, né? Eles tiveram um empenho para vir aqui e conseguir entregar no prazo, ou para fazer o que tinha que ser feito aí, né? Então, isso estava na regra, isso tem lá no contrato. Então, vários alunos passaram por essa mesma situação que você e eles cumpriram. Então, não seria justo eu fazer isso, né? Seria um desrespeito com todos os outros. E eu não tenho dúvida que você colocando dessa forma, né? Não é falta de atenção, não é falta de carinho que eu tenho por você, é em respeito a todos, né? Eu não tenho dúvida que essa pessoa vai entender. Se você tiver, né, clareza, transparência naquilo, e embasamento, principalmente, vai ser compreensível. Então, ele sempre tem a certeza que pode dar um jeito. Porém, cuidado para você não ficar dando jeito, porque isso vai ser eterno se você não colocar um limite na sua política, no seu regime ou na forma de lidar. Tá bom? De novo, não estou falando que não existe lá as exceções, existem, mas cuidado, exceção é diferente de concessão. Bom, mas eu falei que tem muitas coisas, eu tive que anotar aqui, inclusive, para não me esquecer de todas elas, né? Essa é interessante. Uma coisa que você não sabe do seu aluno, ou não sei se você já pensou sobre isso, sabe aquela coisa de todo
todo brasileiro é técnico de futebol, né? Da seleção brasileira, principalmente, né? Tem lá o time da Copa do Mundo, seleção brasileira lá treinando, começou a Copa do Mundo, sempre tem o palpite de alguém. Fulano tinha que, pô, esse técnico não sabe nada, tinha que tirar Ciclano, tinha que botar Beltrano, e tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Falam sempre isso, né? Que todo brasileiro é técnico da seleção brasileira. E você pode ter certeza que o seu cliente, ele é um pouco seu diretor da sua escola também. Seu cliente, seu aluno, de maneira generalizada, faz duas coisas, ou as duas ou uma dessas duas coisas, que é, ele faz conta do seu negócio, faz conta mesmo. Nossa, a Âmbar, cara, tem lá quase, putz, quantos alunos tem? Tem 1.000? Tem 1.500 alunos. Deixa eu ver quanto que é a mensalidade. Ele fica fazendo conta. Ah, quanto que é o espetáculo? Nossa, a taxa de espetáculo, pô, ele deve gastar tanto para botar isso. Ah, deve custar Y para fazer o figurino. Deve custar... Ah, ele faz conta do seu negócio. Vive fazendo conta, ou ele fica fazendo comentários do seu negócio, da sua escola. Quando eu falo do seu negócio, da sua escola, né? A sua escola é o seu negócio. Então, ele fica fazendo comentários também, né? Que a sua sala poderia ser não sei o quê, que a aula poderia ser não sei como, enfim, fica colocando vários desenhos na cabeça dele, estando no seu lugar. E por que eu estou falando isso? Para você ser sempre muito transparente, íntegro, idôneo com tudo aquilo que você faz na sua escola. Porque aí não tem problema, você pode fazer a conta que quiser, que é sempre bom, né? Fazer conta no negócio do vizinho, na escola do vizinho, né? Fazer comentário e dar opinião e palpite naquilo que não é seu. Mas é importante você manter a sua carteira de cliente como um todo bem informado, ser transparente nessas ações. É importante você trazer para o seu aluno o que de fato está acontecendo, sempre, como hoje. Né? É legal você apresentar os desafios que você está tendo nesse momento, né? Quais são as dificuldades que você está encontrando e do seu empenho para entregar uma boa aula online para ele, porque nesse momento também está todo mundo fazendo os seus comentários. Ah, Ciclano, pô, podia ter mandado aula não sei como. Ah, não sei como que ainda não mandou o link. Gente, não conhece a ferramenta tal? Todos eles estão fazendo, sempre. Quer dizer, generalizando, se nunca fez, vai fazer ainda algum tipo de comentário ou alguma conta da sua escola, do seu negócio, daquilo que você faz. Então, seja sempre muito transparente. A integridade, nem precisava de eu falar isso aqui com você, mas qualquer empresa que busca o sucesso, né, que busca resultados verdadeiramente sustentáveis, não abre mão de um valor, do maior de todos os valores que eu tenho e que muito provavelmente você tem, que é a integridade. A gente não faz nada que não seja íntegro. Então, a gente não faz nada que não seja com muita boa intenção. Então, qualquer que seja o comentário, qualquer que seja a conta que você vai fazer, não tem nenhum problema, a gente tem resposta para todos eles. Basta você ser transparente, ter bastante clareza na comunicação que você faz com seus alunos. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer em relação a isso é que está tudo bem o seu aluno fazer conta, você tem um negócio, tá? Então, ele está vendo que eu vou ganhar dinheiro, isso, aquilo, outro. Cara, não tem problema, você tem um negócio. Você precisa lidar com isso também. Não tem problema nenhum. Você não está... Né, é um trabalho idôneo, como eu falei, íntegro. E que bom que você está ganhando dinheiro, porque todo negócio, toda empresa privada com fins lucrativos tem que ganhar dinheiro. Então, nada de errado com isso, tá? Eu lembro de uma passagem com uma vez, uma cliente, uma aluna lá no balcão, enfim, eu estava passando na hora, fui conversar alguma coisa com uma recepcionista nossa e estava tendo um atendimento do lado. E aí, eu não sei qual foi ali o motivo não vou entrar, na verdade, no motivo ali de uma conversa que ela estava tendo com a recepcionista, ela chegou, se direcionou mesmo, assim, para mim e falou: vocês tratam isso aqui como um negócio. Eu falei: olha, legal,
não, a gente não trata como um negócio, não. É um negócio. Isso aqui é um negócio, né? E íntegro. E a gente trabalha fazendo o melhor para os nossos clientes para que seja um bom negócio, inclusive, né? Para trazer ainda mais retorno. Está tudo bem, tá? Com o seu aluno que faz conta, eu só estou te deixando presente para isso. Bom, agora uma coisa interessante, né? Mais um ponto interessante que ninguém te conta, e talvez você nunca tenha pensado sobre isso, em relação ao seu aluno. Ele pode ser um excelente conselheiro seu, um excelente conselheiro. O que é conselheiro, em primeiro lugar? Bom, eu aconselho meus alunos, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, quem está aí, quem participa do Primazia, né, que faz a mentoria comigo, quem é aluno do Mais Que Dança, eu sugiro que você tenha um conselho formado, sabe? O que é um conselho? São pessoas que você vai escolher para trocar opiniões, para você apresentar planejamentos, para você buscar ideias, referências, te ajudar a tomar decisões. Porque quando você toma decisões sozinho ou sozinha, isso gera uma responsabilidade grande nas suas costas, né? Assim, e você não pode tomar decisões com as suas emoções. Às vezes você acaba decidindo algo pelo seu estado emocional daquele momento, sem saber, tá? Inconscientemente. Tem dia que você está de bom humor, você começa a falar mais sims, né? Às vezes você está num dia lá mais mal-humorado, você não está muito afim de conversa, não está para muito papo, e aí você tem mais nãos, né, nas suas deliberações e tudo. Então, assim, quando você tem um conselho, ou seja, você nomeia, convida pessoas para participar de tomadas de decisão com você, de tomadas de decisão e de trocar ideias mesmo, de trazer ideias para você. E é legal que você tenha um aluno fazendo parte desse conselho. É legal que você convide um, quiçá dois, talvez um aluno que seja adulto e é uma mãe de uma criança, porque você consegue tomar decisões não só pelo seu lado emocional, né, mas com embasamento, de forma racional, na medida do possível, e, além disso, tendo um olhar de quem está lá do outro lado. Eu faço muito isso. A gente tem, né, nas nossas reuniões da minha equipe de gestão, tomadas de decisão importantes lá, sabe? Mas eu sempre trago uma decisão dessa, ou quando é algo assim mais principalmente quando sai um pouco, quando é algo extraordinário, né, que sai de um assunto ordinário, eu troco ideia com uma mãe. Eu trago ela às vezes trago para a reunião, é importante também ela participar dessa reunião, ou que seja uma conselheira mesmo assim, ó, pega o telefone e liga. Mas deixa isso formalizado, convida esse aluno, esse cliente, para ser seu conselheiro. Fala, olha, fulano, eu queria te convidar para me ajudar em algumas tomadas de decisão, participar de algumas reuniões aqui comigo. É importante, né, a gente ter a percepção de uma mãe, a percepção de uma aluna, porque tudo que a gente faz é realmente para fazer o melhor, a gente se esforça para fazer o melhor, a gente quer fazer o melhor, a melhor entrega, e muitas vezes a gente acaba errando. Então, quando tem alguém com o olhar do lado do outro lado, nos ajuda a ser mais assertivos. Então, uma coisa que ninguém nunca te falou, talvez, o seu aluno pode ser um excelente conselheiro. Bom, seguindo aqui, uma coisa que seu aluno não te conta e ninguém te conta isso. Muito provavelmente, ao longo do relacionamento que você tem com seu aluno, ao longo dos anos, principalmente quando são clientes mais antigos, né, que ficam aí com você por mais tempo e tal, muito provavelmente, em algum momento, ou ele vai ser assediado ou assediada por alguma outra escola de dança, ou em algum momento ele vai dar uma espiadinha em outra escola de dança.
Isso é algo que ele não te conta e ninguém te conta. Ah, fulano foi lá. E também você não deve se preocupar com isso. Mas eu estou te colocando aqui presente para quê exatamente? Né? Não sei se você percebeu. Eu estou te falando uma coisa que ninguém te conta, o lado B do aluno, do seu cliente, mas eu estou te explicando por que eu estou falando isso. Eu estou te colocando presente para uma situação, né? Estou sublinhando algo importante aí para você implementar e ficar, enfim, como eu falei, presente, com sempre tendo discernimento para lidar com isso. Então, assim, em algum momento, ele ou ela vai ser assediada ou vai dar uma espiadinha numa outra escola de dança. Vai lá para ver como vai ligar para saber o preço, para comparar com o seu. É uma amiga, um parente, uma prima, né, que faz aula em outra escola, aí liga para saber como que é lá, como que vai ser, como é que eles estão fazendo com as aulas online agora, estão te entregando, não estão entregando, estão te cobrando a mensalidade desse mês, não está te... Enfim, sempre vai, ou muito possivelmente isso vai acontecer em algum momento ao longo dos anos. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque, assim, eu tenho um conceito, na verdade, um princípio, e é muito legal quando você se guia, né, através de princípios, porque a situação pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, se aplica aí a você, se você pegar o princípio, qual é? O princípio é o seguinte: faça sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, ou um pouco mais do que o seu melhor, sabe? Assim, dê o seu máximo mesmo, 150% daquilo que você está se propondo a fazer. E tenha clareza do seu propósito, porque esse propósito vai te guiar nessa sua jornada. É o propósito que é o seu guia. E se hoje você está aqui comigo, né, você está buscando algo maior para a sua escola, você está buscando passar por essa quarentena, por essa crise fortalecida, você quer uma retomada vencedora. Legal, né? Por quê? Você está buscando fazer o seu melhor. E ter clareza do seu propósito, porque é esse propósito que você tem que talvez esteja guardado aí dentro da sua cachola, do seu coração, que você ainda não está sentindo ele de forma tão presente. Às vezes você está agindo inconscientemente ainda, mas se você está aqui agora, está lidando com faca nos dentes, como a gente fala, para passar por isso, tudo que a gente está passando, é porque você tem um propósito. E esse propósito, quanto mais verdadeiro ele for, quanto mais clareza você tiver desse propósito, melhor você vai fazer tudo que você faz na sua escola, na sua profissão, na sua vida, sabe? E aí, quando você faz o seu melhor, quando você entrega o seu máximo, tá tudo bem se o seu aluno vai dar uma espiadinha lá na outra escola e tá tudo bem se essa outra escola vai assediar seu aluno. Porque é o seguinte, se vai te assediar, é porque essa outra escola não sabe lidar com os tipos de cliente 2 e 3 que eu já falei aqui em algum dos meus vídeos. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, senão a gente perde o foco do tema de hoje, tá? Mas ele só sabe lidar com esse tipo de cliente, aquele que já está fazendo aula de dança em algum outro lugar e que não é com ele. Aí ele fica lá assediando de alguma forma. Mesmo que não seja direto, mesmo que não seja lá diretamente pegando o telefone ou abordando seu aluno diretamente, mas a forma dessa outra escola fazer vendas, campanhas, é assediando quem já faz aulas de dança em algum outro lugar que não seja lá com ele. Mas quando você está dando o seu melhor e você tem clareza desse seu propósito, muito provavelmente você vai estar mais alinhado com o seu cliente, com o seu público, com o seu aluno. E ele vai ter clareza disso também. E vocês vão estar conectados. Lembra que eu falei, o primeiro de todos, às vezes, seu aluno está no lugar errado? Esse, talvez, se for assediado, ele vai para um outro lugar, que é o lugar dele, ele vai encontrar a tribo dele, ou a tribo dela, que não está sendo ali onde você está. Então, quando você dá o seu melhor, quando você faz o máximo daquilo que você pode fazer, da sua energia, da sua entrega, da sua dedicação, está tudo bem se seu aluno ligou para outro lugar, está tudo bem se ele foi assediado, porque ali é o lugar dele. Eu sempre falo assim, quando você tem um sentimento de que se alguém não faz dança com você,
é ele ou ela que está perdendo. Quando você tem esse sentimento, é porque você está dando o seu melhor. Eu tenho esse sentimento, sem desdenhar das outras escolas de dança, de verdade, sem desdenhar. Mas eu faço uma entrega tão boa, eu faço. É como aqui no Mais Que Dança, eu falo, cara, quem não está aqui nessa live, eu procuro fazer uma entrega tão boa, de tanto valor, eu organizo o que eu vou trazer aqui para você, eu penso se o que eu vou entregar vai ser algo verdadeiramente valioso. Então eu penso, cara, se alguém não está assistindo essa live, está perdendo, porque eu sei que eu estou dando o meu melhor para isso. Esse é o sentimento que eu tenho. E quando você tem esse sentimento, e ainda assim acontece de uma aluna sair e ir para outro lugar, tá tudo bem. Ela só vai comparar se ela não estava bem ali com você, porque ali não era o lugar dela mesmo, não era o ambiente, não era a tribo dessa pessoa. Só que você faz tudo tão bem, tão alinhado, com tanta transparência e clareza de propósito, de tanta doação, dedicação, que saiu essa, mas entraram outras 10 e outras 10 que estão conectadas com tudo isso que você faz. Entende? E olha, e ainda pode acontecer dessa pessoa que foi assediada e saiu da sua escola, da sua aula, enfim, e daqui a um tempo ela retornar, porque ela criou referências. Quando você não tem referência, você fica sem saber se aquilo é bom ou é ruim, ou se é o melhor lugar que eu poderia estar ou não. Né? O mundo, eu sempre falo isso, ele vive de dualidades, né? Não existe escuro se não existe o claro, não existe grande se não existe o pequeno, né? O alto, não existe alto se não existe baixo, e você só sabe quando tem as referências para comparar. Então, quando a aluna também passa por vai dar essa volta aí, vai, enfim, conhecer outros lugares, beleza, é uma referência que ela vai ter, mas você fica tranquila porque você está dando o seu melhor, fazendo o seu máximo. E isso nos deixa sem aquela ressaca moral. Porque, cara, se ela saiu, quem está perdendo não sou eu, né? É ela. Ou porque aqui não é o lugar dela e ela não era para ela estar realmente aqui. O ruim é quando você perde uma aluna porque você não está fazendo o seu melhor, porque teve alguma situação de desconforto ali numa aula que ela não curtiu, não foi tratado, alguma falta de informação, alguma falta de clareza na comunicação e que fez ela entender errado tudo aquilo, ela ficou chateada, saiu, aí é ruim. Aí é ruim. Fora isso, tá tudo bem. Eu não estou desdenhando das outras escolas, tá? Quando eu falo que se ela saiu, quem está perdendo é ela. Não, é porque eu sei que eu estou dando o meu melhor e que aqui é muito bom. Se ela encontrou outro lugar, beleza, porque aqui não era o lugar dela realmente, não era o ambiente, não era a tribo, e tá tudo bem. E que seja feliz lá, né, na outra escola e que lá seja a tribo dela, tá? Mas é importante você saber que isso acontece. Então, esteja presente para fazer o seu melhor. Over delivery, sempre. Fazer, inclusive, uma entrega maior do que aquela que você promete. Se você promete entregar X, cara, entrega 2X. Sabe? Aquela expectativa e realidade. A realidade tem que ser melhor do que a expectativa. Sempre. Sempre. Fazer o seu máximo para fazer isso acontecer. Mesmo que isso não aconteça todas as vezes, mas faça o seu máximo para isso. Bom, outra coisa interessante, que às vezes é o lado B do seu aluno, do seu cliente, que ninguém te conta. Às vezes, ele não está afim de papo com você. E olha que interessante, né? A sua aluna, né, seu aluno, está todo dia aí na sua escola, ou quando é criança, os pais, né? E mesmo a mesma criança, tá? Às vezes não está afim de papo, cara, não está afim de conversinha. E aí, às vezes, você estranha, né, que isso aconteça, porque é uma pessoa que está sempre, né, enfim, interagindo contigo. Todas as semanas vocês se encontram, afinal de contas, né, ao longo de um ano, quantas vezes você encontra com essa aluna ou com a família, e isso forma, né, essa atmosfera toda aí, né? Esse é o grande barato do nosso segmento, né? Vira realmente uma família, né, uma tribo e tal. Só que, cara, tem dia que ela não está afim, mesmo a criança, não quero papo. E aí você vai lá, vai fazer uma brincadeira, ou enfim, vai falar, vai conversar e você tem um feedback um pouco diferente daquele que você está acostumado. E aí você começa a ficar encucada com aquilo.
ou insiste na conversa, na interação, ou fica com isso na cabeça, achando que você está fazendo algo, enfim, que foi alguma coisa que você falou, foi alguma coisa lá na escola, será que na recepção? Não, cara, ele só não está afim, ela só não está afim de papo esse dia. E aí você tem que respeitar isso. No dia que você perceber, se é você, principalmente é, uma professora enfim, de alunas adultas, né, de pessoas mais experientes, isso acontece ainda com mais frequência. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ter esse termômetro. Ah, hoje, né, Maria não está afim de conversa. Eu fui lá, enfim, fui passar um exercício, ela não está muito afim de papo, cara, é aquele dia dela, tá? Então, respeite isso. Não é todo dia que seu aluno está afim de muita conversa. Aliás, muitas vezes o que ele está procurando ali na sua aula é exatamente esse momento, né? Esse momento pessoal. Teve um dia estressado, né? No caso de adultos, né? Principalmente isso acontece, um trabalho ou em casa mesmo. Pô, hoje, putz, cara, eu tô de saco cheio, vou para minha aula para dar a minha extravasada, sabe? É o meu momento. É o meu momento. Eu quero ficar ali, curtir a música, que é um estilo que eu gosto, é curtir cara, a dança, que é o que me faz extravasar. Só que eu não estou afim de papo, estou afim só de dançar. E se eu errar, se eu não estiver fazendo ali tão perfeitamente nesse dia, não fica no meu pé, não. Me deixa aqui hoje. Então, isso tem que ter um termômetro, né? Uma balança para você medir isso. Faz sentido? Bom, nossa, é muita coisa. Eu poderia ficar em um tópico desse praticamente uma live inteira. Só que eu estou querendo assim trazer a ideia geral para vocês, sabe? Daquilo que eu percebo como um lado B dos nossos alunos, né? Coisas que muitas vezes a gente fala muito né, daquilo que é muito superficial e muito transparente nos clientes, de modo geral, principalmente trazendo para a nossa realidade, para o nosso segmento, para as nossas alunas que fiquem em contato direto conosco, né? Sempre, toda semana, ao longo de um mês, de um ano, de 5, 10 anos, muitas vezes. Então, isso faz muito sentido. Então, eu estou trazendo a ideia geral. Às vezes estou indo muito rápido, porque eu quero entregar, já que eu escrevi tanta coisa, eu vou ficar um pouco frustrado se eu não conseguir entregar tudo aqui. Então, eu vou correr para falar pelo menos mais alguns aqui. Uma coisa interessante que ninguém te conta, que pode ser que você, né, da mesma forma que poderia pensar que o cliente tem sempre a razão, o aluno é algo mais importante da nossa escola. O aluno é o que a gente tem de mais importante aqui na nossa escola. E para mim, isso também não é uma verdade. Tchan! Pois é, ele é importante sim. Eu dou muito valor para meus alunos, mas eu também dou muito valor para a minha equipe. Eu dou muito valor para os meus professores, para as recepcionistas, para o pessoal, qualquer que seja a função dela na minha equipe, para o auxiliar de serviços gerais, para a pessoa da limpeza. Cara, eu trato e faço questão de, sempre que eu tenho oportunidade, de parabenizar e de agradecer a minha equipe por isso. Então, eu acho que o aluno ele é muito importante, mas ele não é o único nesse ecossistema que a gente trabalha, que a gente vive. Nesse ecossistema tem a nossa equipe também. Sem a nossa equipe, nosso aluno não vai ser, a gente nem vai ter aluno. Assim como se a gente não tiver aluno, não tiver o cliente, não vai nem existir empresa. Então, assim, para mim, é um equilíbrio mesmo que a gente tem que encontrar de importância para todos eles. Eu dou muita importância para a minha equipe, eu valorizo demais. Assim como eu dou muita importância para os meus alunos, para minhas alunas, eu valorizo eles demais. E, eu vou te falar que no meio disso aí, desse, né, desse peso e contrapeso, ainda tem um terceiro elemento nesse ecossistema nosso, que são os nossos fornecedores, nossos prestadores de serviços. Eu também considero eles importantes, sabe? Tem pessoas que você tem que saber construir essa cadeia, inclusive de fornecedores, de parceiros para o seu negócio. Muitas vezes a gente está em situações que, cara, uma ligação que eu faço para um prestador de serviço, né, que está sempre com a gente há anos, né? Eu gosto muito
desse relacionamento, né? Eu gosto de ter parceiros no meu negócio, sabe? Os fornecedores geralmente são quase sempre os mesmos que eu tenho ao longo desses 22 anos da Ambar. São pessoas que já conhecem a gente, já conhecem a nossa estrutura, já conhecem a nossa cultura, o nosso propósito, e geralmente você consegue construir um ecossistema como um todo que vive essa mesma energia que você, tanto os alunos, quanto os seus colaboradores, a sua equipe, quanto os seus parceiros, seja eles fornecedores ou enfim, ou prestador de serviço. Qual a diferença? Cara, um fornecedor, às vezes você está precisando num espetáculo, sei lá, você está precisando lá urgente das sapatilhas, não chegaram as sapatilhas, porque, enfim, eu fiz o pedido muito em cima da hora. Você liga lá para o fornecedor e fala, fulana, poxa, eu acabei que realmente ficou muito em cima, eu sei que tem um prazo de entrega, cara, pelo amor de Deus, me envie isso hoje, senão não vai dar tempo. E aí você tem aquele parceirão, né, aquele fornecedor que faz o máximo dele lá também para te atender, e que é muito importante também. Né? Quem são os prestadores de serviço? Cara, aquele profissional liberal autônomo que trabalha contigo, o eletricista, é o cara lá que mexe na bomba d'água da sua escola, é o cara que grava. Pô, eu estou hoje com o César, que é um parceirão nosso, por exemplo. O César está assim, se desdobrando para fazer junto com a gente todas as aulas que a gente está colocando agora correndo, né? Enfim, ninguém estava preparado para fazer isso hoje, né? Esse volume de aulas online, a gente está gravando, então tem produção, a gente está mandando para essa produtora, que é nosso parceiro. Então, seu aluno é importante? É o mais importante? Cara, eu tento botar todos numa mesma medida, todos no mesmo nível de importância, sempre. É claro que às vezes tem situações que, cara, naquele momento a gente vai ter que dar mais atenção para o aluno, ele vai ser mais importante agora. Às vezes é para a equipe, a gente vai ter que concentrar e direcionar nossa energia para a equipe, eles vão ser mais importantes agora. Às vezes é um fornecedor que, cara, ele vai salvar aquela coisa, nossa, salvou o dia. Então, coloca isso, exatamente, o pessoal está colocando aqui nos comentários, né? As costureiras, nas figurinistas, cara, todas assim, tenta botar e numa mesma balança, tentar equilibrar esse peso. Bom, a gente está chegando aqui, eu vou finalizando, ainda ficaram alguns, né, não dá para eu falar todos realmente, mas a gente repete isso, né? Se foi um tema que vocês acharam interessante, coloca lá nos comentários para mim, como eu tenho pedido no final de todas as lives, isso para mim é importante, eu receber o feedback de vocês, fala lá qual foi a maior sacada que você teve hoje. Se você não teve uma sacada, isso é importante eu saber, porque pode ser que seja um conteúdo que não esteja... eu estou preparando com o maior carinho, com muito cuidado para agregar valor para você. Eu faço assim quase que uma curadoria aqui sobre os temas que eu vou falar, para que realmente agregue valor para você, para que te traga alguma inspiração, que te traga uma sacada valiosa, um insight, que vire alguma chave aí na sua cachola. Então, se isso aconteceu hoje, coloca lá nos comentários para mim, qual foi o insight que você teve hoje? Qual foi a chave que virou hoje? Já, assim que acabar a live, eu já subo o post para você poder comentar lá. Isso é importante para mim, me ajuda a te ajudar mais ainda, tá legal? Bom, eu não posso deixar de falar que também sábado agora vai ter o webinário Retomada Vencedora. É um webinário que eu já fiz, foi muito produtivo, foi excelente, foram mais de 300 pessoas nesse webinário, e eu tenho recebido quase que diariamente pessoas me pedindo para fazer o outro webinário, que não puderam participar, que viu trechos e queria que eu fizesse novamente, porque eu não disponibilizei o webinário, ele é numa plataforma fechada, a gente faz através do Zoom, você só precisa se inscrever, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, também não tem que deixar e-mail, não tem que deixar telefone, nada. Você só precisa clicar no link que está aqui na bio do meu perfil, e lá você vai ver como que você entra para poder... na verdade, você vai entrar para o meu canal do Telegram, que eu criei específico para esse webinário. Não é um canal que vai ficar depois ainda com conteúdo, que eu vou ficar movimentando, não. Esse canal, ele é só para eu ter um controle do número de pessoas que vão entrar no webinário, porque como ele é ao vivo, eu preciso limitar o número de vagas. Então, eu não posso
deixar isso aberto, tá? Então, se você quer participar desse webinário, sábado, às 10h30 da manhã, como superar a crise com a sua escola fechada, para você ter uma retomada vencedora. A gente vai aprofundar alguns conceitos lá nesse webinário, então você só precisa entrar nesse canal do Telegram, específico para esse webinário, porque é por lá que eu vou passar o link de acesso para a sala. Combinado? Então, foi muito bom estar aqui com você, obrigado. Se você curtiu, tem alguma outra pessoa que você pensou nela, compartilha os comentários com ela, compartilha meus posts com ela. Todos os dias eu estou subindo aqui uma sacada para você, faço isso já há algum tempo e espero que você esteja gostando e que faça sentido meus conteúdos para você, porque o meu propósito é te inspirar, é profissionalizar e formalizar cada vez mais o nosso mercado, que seja um mercado transformado já agora nessa virada, para que cada vez mais profissionais da dança tratem o seu negócio com mais profissionalismo, também na parte de gestão, de marketing e de estratégias, porque você precisa potencializar o seu negócio, não só com a sua competência técnica, mas também com uma gestão profissional. Obrigado por estar aqui. Não deixa de passar aqui agora no feed e deixar seu comentário, tá legal? É importante para mim. Um grande abraço. Agora vai lá e faz. Tchau, tchau.